Com muita alegria cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje a aula 6 do Escatologia, versão 5. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Gesiel, por gentileza, venha até a frente, venha fazer a oração inicial. Vamos orar. Senhor Deus, nessa hora, graça te damos pelos cuidados de mais um dia. Amém. Pelas horas da noite já se iniciou, pelo privilégio de estar aqui agora para assim abrir a tua Santa Escritura e ouvir a tua voz falar nossa mente, nosso Amém. coração. Seja aqui com cada família representada, seja com aqueles que estão ouvindo também por intermédio da transmissão. Amém. Abençoa a vida deles, assim, para que eles sintam que o Senhor é um Deus que importa com cada um de nós. Amém. Perdoe nossos pecados, seja com o irmão Rafael aqui que administrará toda a aula, seja com nós que vamos ouvir, ou que rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A aula passada, nós concluímos com o fechamento da semana da criação, que povoou esse planeta, que encheu esse planeta de vida. Nós concluímos com um período que completou o nascimento do bebê que um dia teve na placenta por milhões de anos. A semana da criação, que mostra que o neném teve a luz. Por isso que ele iniciou com haja luz. Veja que nós temos apresentado ao longo dessas aulas o diálogo que existe, mesmo sem admitir dentre muitos, de uma grande maioria, entre a teologia, através da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e a ciência. Existe um grande diálogo. Boa noite. O planeta ficou completo, fechou com 7 dias literais de criação, 6 dias de trabalho e o último de descanso, como nós vimos. E, inclusive, no capítulo 2 de Gênesis, do verso 1, conclui que céus, no plural, já apontando, então, para o nosso sistema solar, mostrando que esse sistema solar foi formado nesse período. Quando nós vimos lá na finalização do 4º dia, estrelas, lua e sol, tudo concluso no 4º dia. Então, o que Gênesis 2, verso 1 está estendendo é essa mesma conotação. Esses céus no plural aí já não tem a ver mais com diversos mundos, mas com alguns mundos. Quais? Tem Marte. Não são 8 planetas ao todo em volta do nosso Sol? Então, são mundos. Por isso está aí céus. Nós falamos de Sol do 4º dia, mas esse Sol é um só das Pleiades, que são 7 ao todo. Ele é um deles. E essas Pleiades é uma parte da constelação de Touros. Então, a Via Láctea, nós já falamos já em várias aulas atrás, que a Via Láctea, que é a galáxia que nós vivemos, ela tem 13 bilhões de anos, enquanto que o planeta Terra e esses planetinhas em volta do nosso sistema solar, o nosso sistema solar tem 4,6 bilhões de anos. Então isso autentica o que a Bíblia está falando. Esse dado científico de data que a ciência apresenta está autenticado pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus. Não tem como fugir disso aí. Na realidade, o planeta Terra, então, há 4,6 bilhões de anos, ele foi povoado, ele foi formado, e mesmo a ciência, a Bíblia Sagrada fica além do tempo, muito além do tempo, porque a ciência, ela só tem ossadas com alguns milhões de anos. Ela não tem ossadas com bilhões de anos. Por isso ela diz, ela ensina e comprova e tem evidência que a raça humana teria 350 mil anos. O ser humano teria surgido da Terra, que é a idade das ossadas que eles têm. Entende? Mas de acordo com o que vai achando outras ossadas mais antigas, como nós citamos em aula anterior, aí eles já vão abrindo o leque
para a possibilidade de ser bem mais antigo. E isso passa a mudar a história. Quando as teorias da ciência começam a bater de frente com novas evidências. Nós estaremos aprofundando mais daqui para frente e vendo mais detalhes, que a coisa é muito mais embaixo e muito mais em cima do que se imagina. Há muito mais coisa entre o céu e a terra do que a vã filosofia do homem pensa que sabe. O problema maior da maioria do segmento científico é ignorar o Criador e automaticamente a sua palavra. E quando a gente estudou na aula passada, nós vimos que uma das principais 3 matérias-primas que ele utilizou para formar o universo é justamente a palavra dele. Ele simplesmente, a palavra dele tem vida. Se ele falou aparece, aparece. Se ele falar desaparece, já era. Vida e morte é absoluto. Por isso que ele diz que eu sou o princípio e o fim. Quem quer continuar como um ser caído, é fim. Ele vai viver no livre-arbítrio do presente que ele tem, mas é só isso. Depois ele vai deixar de existir, vai ser extinto. Então, esse ser maravilhoso, Criador, nós não podemos jamais abrir mão dele. E quando a ciência abre mão dele, aí ela fica mergulhada em teorias. E de acordo com o que vai surgindo novas evidências, aí vai descartando determinadas teorias. Se admitir a Bíblia como ela é, a palavra de Deus, nós vamos estar o tempo todo trabalhando em cima de evidência, porque está em cima da palavra de Deus. Então, as 3 principais matérias-primas: palavra de Deus, água e terra, que é o que está no relato bíblico. E por incrível que pareça, o nosso corpo tem tudo que tem na terra e a terra tem tudo que tem no nosso corpo. Isso é comprovado cientificamente. Mas por que ignorar o Criador? Aí cria uma teoria, Big Bang, uma explosão que da explosão, que já conseguiram confirmar essa explosão, mas não consegue ver quem é que provocou essa explosão. Que a palavra dele, bum, faz um Big Bang. E as coisas acontecem. Ele não falou para o Sol aparecer, o Sol não apareceu. Aí vocês acham que isso apareceu sem Big Bang? Sem barulho? Sem explosão? Entende, irmão? Isso é muito sério. Ele fala e as coisas acontecem. Só que aí o ser humano agora que achou o barulho, confirmou o barulho, o Big Bang, confirmou a explosão, mas não consegue, está cego, não consegue ver o Criador por trás do barulho. Quem riscou o traque? Quem riscou a bomba? Quem riscou o Big Bang? Quem acendeu o estupim do Big Bang? A palavra do Altíssimo. Entende? Aí eles deu o nome de Big Bang em algo que deu da forma com que foi criado o universo. Isso é muito curioso. Então, se aceitar o Criador, eles vão ver muito mais do que Big Bang. E é muito interessante isso aí. E ele é muito amoroso, ele é muito carinhoso. O homem, por exemplo, nós vimos na aula passada, ele foi lá e fez com a mão dele. Então ele é cauteloso, ele é criterioso, ainda falou mais. Fez a sua imagem e semelhança, homem e mulher. Então nós estamos falando de coisa muito mais profunda. E que se a gente ficar vinculado a tradicionalismo ou a teorias científicas, nós vamos ficar muito além do conhecimento que Deus quer revelar para nós. Eu também citei que Jesus já havia dito, quando esteve aqui, muitos anos mais tarde, há mais de 2000 anos atrás, ele comentou claramente que eu tinha muita coisa que eu gostaria de falar para vocês, de ensinar para vocês. Vocês não podem? Não pode suportar. Aí não foi só Jesus. Eu pergunto, foi só Jesus que eles pegaram em pedra para dar nele? Que pegou para açoitar, para cortar a cabeça, para matar? Os apóstolos tudo morreu, porque eles foram dotados de um conhecimento tão grande. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Esses apóstolos foram dotados de um conhecimento tão grande que quando uma pessoa que todo mundo sabe que era um simples pescador, um simples ignorante, um simples analfabeto ou semi-analfabeto, veja bem, um simples discípulo, que era um simples pescador, pessoas comuns, de uma hora para outra o Espírito Santo, bum! E os caras se tornam pessoas que não tinha nos seus dias indivíduos
comuns, ou estudiosos, ou doutores, que conseguisse nivelar o conhecimento que esses caras pegou do nada, sem ter pisado numa escola. Eles se tornaram pessoas tão doutas, tão sábias, que acabaram sendo mortas, perseguidas, porque ninguém podia com eles dentro da sabedoria. E a base da sabedoria deles era o quê? Deus. É Deus, a palavra de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria, muito bem, Arius. É isso mesmo. Entende, irmão? Então, esse é o grande X da questão. Então, se as pessoas tentar desenvolver teorias desvinculadas da palavra de Deus, é isso que vai acontecer. Eles vão ter que amanhã rever suas teorias de acordo com o que for encontrando novas evidências. Aí está sempre um trabalho capengo, um trabalho exaustivo e sem fundamento e sem base. Agora, quando a gente aceita a palavra, a gente abre o olho e consegue ver muito mais do que simples teorias. Então existe muito diálogo entre a Bíblia e a palavra de Deus que pode ser mais bem aprofundado. Nós citamos na aula passada, por exemplo, que há 2,7 milhões de anos começaram as glaciações, verdadeiro transtorno no planeta. Então, fica a ideia clara de que nesse período foi quando começou a ter pecado aqui no planeta. Se a Terra, se a semana da criação foi 7 dias literais, e tem prova científica que ela tem 4,6 bilhões de anos que foi criada, então nós estamos falando de coisa que a ciência não tem equipamento para comprovar, porque ela não tem ossada encontrada dessa idade. Então ela tem que trabalhar em cima das ossadas que eles têm idade, que eles têm comprovação, que eles têm evidência. Por isso que eles falam, repito, que o ser humano tem 350 milhões de anos. A Luzia, com 12, 13 mil anos. A Lucy, que eu citei na aula passada, por exemplo, tem 3 milhões e meio de anos que foi encontrado. Aí vai mudando as teorias. Então não tem mais 300, 350 mil anos que o homem foi criado. Entende, irmãos? Então, mas a Bíblia está falando que a semana da criação foram 7 dias e que nesses 7 dias foi criado o quê? Sol, terra, tal, foi povoado. E a ciência não tem como comprovar, não tem evidência científica que comprove que não tem ossada dessa idade. Entende o que eu estou apresentando? O carbono 14, como eles vão saber a idade daquilo ali? O carbono 14, Adilson, ele é colocado, é um isótopo radioativo, que é colocado dentro de um espectrômetro de massa, e aí tem o carbono 12 e tem o carbono 14. Um é para orgânico, o outro é para inorgânico, para pedra, para coisa inorgânica. Já existe um critério de avaliação que ele dá praticamente uma precisão de idade numa certa dimensão de idade. Entendeu? Agora, se for uma coisa mais velha, já tem que passar para urânio, para potássio, para coisas mais antigas. Que é leigo, é difícil entender isso, né? Porque... O que você não está entendendo? Como vai você saber o ano ali, contagem, o quê? Tá, que você pega um pedaço de pele, por exemplo, coisa orgânica, qualquer tipo de produto orgânico, e examina, e ele te dá a idade daquele pedaço de pele que você examinou. E se for inorgânico, o outro carbono, coloca ali, você vai ter, ele vai te dar a idade. E ele te dá a idade certinha, baseado na reação que tem, na reação química que tem em contato com o carbono. É porque eles cortam uma árvore no meio, já viu? Você contando ali, você sabe a idade dela. Já ouviu falar isso? Não, prova. Mas isso é uma coisa igual você pegar uma ossada fresca e o IML vai te dar uma ideia de quantos anos, de quanto que foi morto aquilo ali. Coisa de 10 anos, 20 anos, 30 anos, não precisa usar carbono para isso. Então, você entendeu como que faz o sopro radioativo colocado dentro do espectrômetro de massa, aí pega o tecido orgânico ou inorgânico, utilizado o carbono, a reação que dá a conclusão de data, com uma aproximação bastante precisa, mas de longas datas. Agora, para coisas mais frescas,
você corta a árvore, o biólogo consegue examinar, a medicina legal consegue avaliar um cadáver, uma ossada fresca, uma ossada de tantos anos, entendeu? Com quantos anos que ela morreu, por que morreu, isso tem como avaliar. Nós temos técnicas para isso, bastante prática, e dá quase uma precisão incrível em cima desse tipo de estudo. Então aí, com uma certa idade, o carbono é para estudar coisa mais nova, entendeu? E ele tem uma perda aí de 12 em 12 mil anos aproximadamente, a cada 12 mil anos vai caindo tanto. Agora o potássio, o urano já são isótopos radioativos para trabalhar um período mais antigo, milhões de anos, etc. Mas a ciência, eu acho que ela não rotula muita coisa também, não? Assim, eles criam muita fantasia em si. Veja bem, a ciência... A ciência é normal que eu tô falando. Tá, a ciência, ela desenvolve teorias em cima de certas evidências. De acordo com que novas evidências vão surgindo, as novas teorias também vão mudando. E determinadas teorias vão caindo. Certinho? Arius? Eu estou com uma dúvida aqui, é o seguinte: o nosso sistema solar foi criado em 7 dias. Não, no quarto dia. Olha, foi criado, é isso aí, beleza. É. O que eu quero entender é assim, a primeira semana da criação foi criada bilhões de anos atrás. 4,6 bilhões de anos. Atrás. Nós estamos falando do sistema solar do planeta Terra. Não, eu quero saber se foi criada aí, e nesse período Adão e Eva foi colocado no jardim de 7 dias. Exatamente. Aí de lá para cá, outros seres humanos... Adão, se tivesse vivo hoje, teria 4,6 bilhões de anos. Adão. Quer dizer que aqueles outros, essas ossadas foram pessoas que pecaram e foram antes dele do jardim. Exatamente. E jogado para aí. Exatamente. Aí é onde entra os Atlanta. Tudo. Essa turma toda e essa população toda. Aí nós falamos de glaciações na aula passada, não falamos? Você lembra que cada glaciação, pela ciência, comprovada cientificamente, dura 100 mil anos. E os intervalos entre uma e outra, todas têm um padrão de 10 mil anos. A última foi há 8 mil anos atrás. Hipoteticamente, daqui 2 mil anos nós vamos ter outra. Essa última você quer dizer é Arca de Noé? Não, glaciação. Glaciação o planeta ficar todo congelado. Era do gelo. Nós tivemos 25 glaciações. Nós vimos em aula anterior. Lembra disso? Então, e elas começaram há 2,7 milhões de anos atrás. Aí eu vinculei... Essas glaciações eram para quê? As glaciações é transtorno no planeta, né? Porque quando Deus criou há 4,6 bilhões de anos, até 2,7 milhões de anos atrás não tinha glaciação. As primeiras surgiram há 2,7 bilhões de anos. Ou seja, o que nós comentamos lá em Romanos? Que Paulo comentou? Que quando começa o pecado, começa o gemido da criação. Então nós vinculamos as glaciações, como outros transtornos que o planeta Terra sofreu, natural, ao gemido da criação, que é o pecado, ou a subversão contra o governo de Deus. Adão não pecou nesse período, mas a descendência dele pecou. E nós vimos lá em João capítulo 8, verso 44, que o pecado começou aonde? No céu. Todo fala que começou no céu, fala que o diabo era homicida e mentiroso desde o começo. Nós estamos falando que o pecado, no princípio, que a terra era sem forma e vazia, já tinha começado. Adão e Eva, esse planeta foi criado debaixo do exercício natural do pecado. Provavelmente a Via Láctea foi criada, já tinha pecado. Porque lá no Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2 está falando: no princípio criou o Senhor Deus os céus, no plural, e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Então, Adão, depois que foi expulso do jardim, ele viveu aqui na Terra 900 e... Antes era 4 bilhões. Exatamente. Fala, por que o cara não pode... vai entender a cabeça de gente. Se viveu 4 bilhões em paz, que ele tinha... Mas a Terra passou por um processo... E aí você entendeu? Quando eu falei sobre a glaciação, que teria, hipoteticamente, daqui 2 mil anos teria que ter outra glaciação, porque todas que teve esse intervalo de 10 mil anos, a última aconteceu há 8 mil anos, aí nós vamos ter cultura suficiente, conhecimento para habitar outros planetas. Ou para sobreviver em meio à glaciação.
Então esses indivíduos que pecou antes de Adão, por exemplo, por fim já estavam fazendo pirâmide, já estavam tendo sistema de transporte para habitar em outros mundos, em outros lugares. Então um dilúvio, por exemplo, viria, lá não falou de 3 grupos, lá no dilúvio, capítulo 6, os filhos de Anak, filhos dos homens e filhos de Deus. Esses caras não constam. Muita gente que tinha tecnologia, as pirâmides, por exemplo, elas ficaram debaixo d'água, não ficaram? Não. Depois que voltou, elas foram destruídas? Não. Está lá do mesmo jeito. E quem construiu elas? Também da mesma forma. Entende? Então quem morreu com o dilúvio foi a descendência de Adão. Quem tinha tecnologia, tinha conhecimento para vazar, vazou. Quem tinha condição de ir para outro mundo, foi para outro planeta, etc. Nós temos, dentro da Bíblia, Filipenses 2,10, Apocalipse 12,12, seres que moram debaixo da terra, debaixo do mar. Então isso é muito antigo. E o mar, inclusive, é 70% do planeta Terra. 70%. A Terra é só 33%. Existe um livro da Ellen White, ela fala com Enoque que ele estava num mundo onde tinha 7 luas. Mas tá vendo? Então é primeiros muito... escritos. Isso. Entende, irmãos? Então a Ellen White ela viu coisa muito mais à frente do que a tradição comum tem visto. Então é uma coisa que está na Bíblia, é a palavra de Deus, e nós precisamos entender e aceitar. Nós comentamos também na aula passada algo muito interessante, que a ciência divide a história da seguinte forma: pré-história, proto-história e história. Pré, tudo o que aconteceu anterior a 4.000 anos antes de Cristo. Porque está vinculado justamente com a nossa raça, que começou a raça caída, vamos dizer assim, a agir de 4.000 anos antes de Cristo para cá. Foi quando os nossos primeiros pais foram expulsos, os líderes do planeta Terra. Proto-história, a ciência vincula entre o ano 3.500 ao ano 4.000 antes de Cristo. Foi o período que se desenvolveu a escrita. E história de 3.500 anos para cá. Por quê? Porque já tinha escrita. Ou seja, já tem documentos. Tudo que aconteceu desse período para cá, da escrita para cá, é considerado pela ciência como história. Eu citei na aula anterior que história não deve se tratar simplesmente de um indivíduo que vivia num planeta, num universo tão grande, mas deve se tratar da história do pecado, que pecado é a subversão contra o governo de Deus. Então, quando a raça humana pecou, porque não tem raça humana só aqui, tem raça humana para tudo quanto é lado do universo. A raça humana aqui do planeta Terra, como eu citei anteriormente, 2,7 milhões de anos, começou os gemidos do planeta Terra, com as glaciações. Então teria, evidentemente, começado a estrutura de pecado aqui no nosso planeta ali, nessa ocasião, há 2,7 milhões de anos atrás. A Lucy, que eu citei na aula passada, por exemplo, tem 3,5 milhões de anos. A alçada dela. Então, dentro desse período aí, aconteceu o pecado. E as glaciações vieram. Então, quer dizer, que no período que nasceu a Lucy, que eu citei na aula passada, por exemplo, já tinha pecado, porque nós estamos falando ali de seres de ossada de humanoide. Eu ainda brinquei, que não sei de onde que ela caiu, né? De que ela caiu. Se foi de árvore, se foi de que quer que seja. Mas caiu, foi de cima e espandogou, onde bateu, caiu bem alto. Que ela está bem mutilada, a ossada dela, o fóssil dela. Sabe, irmãos? História, pré-história e proto-história. Tudo está vinculado a pecado. Pré-história começou com a queda do primeiro ser criado por Deus, Lúcifer. Proto-história com a queda da raça humana, onde quer que tenha sido que começou. E história com a expulsão dos nossos pais do Jardim do Éden há 4.000 anos antes de Cristo. Por quê? Porque ali também foi apresentado o plano da redenção. A solução para o problema do pecado e recuperação de todos os seres que pecaram um dia. Não é só dos habitantes desse planeta. E é para isso que nós estamos estudando escatologia, para entender que a salvação é para salvar, para redimir, para restaurar todos aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, que não foi só aqui. Na Bíblia mesmo falou que
O diabo é homicida e mentiroso desde o princípio. E não tem uma evidência bíblica que esse princípio que está lá em Gênesis está muito anterior à criação e formação do planeta Terra. Não adianta querer bater de frente com isso aí. São evidências bíblicas que têm amparo científico com relação aos estudos da idade do planeta, aonde concilia-se o diálogo entre a teologia e a ciência. Nós finalizamos a aula passada, Semana da Criação, mostrando Gênesis 2, de 1 a 3, e comparando com Isaías 66, 22 e 23, que o sábado que Deus descansou da criação do nosso sistema solar, ele também, lá no novo céu e na nova terra, ele vai continuar sendo guardado. Isaías 66, 22 e 23. Então o sábado não é assunto para mortal ficar discutindo se deve ou não deve guardar. Isaías 66, 22 e 23 fala que no novo céu e na nova terra que eu hei de fazer, no novo planeta nosso, o sábado vai continuar sendo guardado. Então isso aí é assunto inquestionável, incontestável e indiscutível. Ok? A aula dessa semana, Jardim do Éden, parte 1. Então vamos começar a trabalhar com o Jardim do Éden. Vamos gastar provavelmente 2 ou 3 aulas para trabalhar tudo que tem sobre o Jardim do Éden. Começando em Gênesis capítulo 2, vamos analisar o verso 6 e o verso 8. O verso 6, nós já comentamos anteriormente sobre o suká, no hebraico, que é a nuvem de vapor. Mas essa nuvem é muito curiosa, porque todas as nuvens que nós entendemos que chove, que provoca chuva, etc., essas nuvens ficam quietinhas, movimentam daqui para ali, bem pertinho, não tem assim. Essa aí que está no Gênesis era uma única que movimentava no planeta todo. Éden, que está falando aí, Éden era o planeta todo. Jardim que é diferente. Jardim do Éden, nós vimos na aula passada, ele foi plantado ao oriente do Éden. É o verso 8. Não está escrito aí? Que o Senhor plantou um jardim ao oriente do Éden. Então, Éden era o planeta Terra todo. Perfeição. Então, na região do Oriente foi plantado um jardim. Boa noite, moça. Boa noite. Agora é dele. Aqui nós temos o planeta azul. Nós temos aqui Austrália, Ásia, Europa, África, América do Norte, América Central, América do Sul. Quando a Bíblia fala que o Senhor construiu um jardim ao oriente do Éden, nós estamos falando aqui, Oriente Médio. Aqui era o jardim. Então, tudo isso aqui era o Éden. Aqui em volta tudo é o mar, 70% do planeta e 30% de terra, o elemento seco está aqui. Entendeu? Então o jardim está aqui, é o oriente do Éden. Nós estamos comentando aí é que a nuvem regava o planeta. Uma nuvem. Então nós não estamos falando de uma coisinha qualquer. Quando Deus falou, todos os animais que estavam criados, o que Deus falou para eles? Qual foi a primeira palavra que ele falou para eles? Frutificar. O que é frutificar? Trabalho. Trabalho. Frutificar é trabalho. E multiplicai-vos. Para o homem foi dito a mesma coisa. Por isso que preguiçoso não tem lugar para ele em lugar nenhum do universo. O preguiçoso está na relação de quem não vai ser salvo. Porque ele não frutifica nada, ele quer comer fruto dos outros. Entende? Por que a pessoa quer roubar? Ele quer trabalhar. Porque ele não quer trabalhar. E ainda acha que roubar é trabalho. Entende? Então, é uma forma de trabalho das trevas. Que o ladrão que não abandonar isso aí também não vai. Na cruz no dia 2, ladrão, um não foi salvo, porque deixou, arrependeu, pediu perdão. O outro arrependeu? Não arrependeu. No entanto, não consta resultado de salvação dele. O verso 15 de Gênesis 2 mostra que Deus falou para eles assim que terminou de construir o jardim.
lavrar e Cultivar. e guardar. Então, nós estamos falando agora de um indivíduo que tinha acabado no estalo de dedo, assim, na voltinha do dia, dado nome a milhares e milhares de espécies. Entenderam isso? Milhares e milhares de espécies no estalo de dedo. Então, esse cara, ele tinha uma mente tão aberta e um acesso a uma tecnologia tão precisa que foi feita da forma que foi feita e está aí até hoje. Essa nuvem, ele é que coordenava de solo o trabalho dela. Não era para regar o jardim? Não era para ele cuidar? Não era para ele lavrar o jardim? Como que ele ia lavrar sem movimentar isso aí? Mas nós estamos falando do indivíduo que tinha tudo na mão dele para isso. Tinha inteligência, tinha capacidade de viver eternamente, porque ele era uma raça pura. Nós não estamos falando de um ser caído. Uma raça pura que foi feita para frutificar, multiplicar e encher toda a terra. Então era para povoar o planeta. E isso, ele podia evidentemente conviver com outros seres de raça pura, de várias partes do universo criado. E assim seria. Como também os raça caída, quando começou na descendência dele a cair já, quando alcançasse condição para isso, ia conviver com outros. Como lá no Gênesis capítulo 6, nós vamos estar estudando mais tarde sobre isso, tinha 3 grupos de pessoas ali. Os filhos dos homens, filhos de Deus e os filhos de Anak. Quem eram os filhos de Anak? Descendentes de Adão que pecaram antes. Era um dos muitos que tinha. Jomons, que surgiu há 10.000 anos antes de Cristo, também era descendente de Adão, mas que ainda estava em processo de evolução. A evolução é individual de cada raça. Os animais que nós temos na Bíblia Sagrada, o leão, o boi, o cordeiro, vocês acham que esses que nós conhecemos aí é o que Deus criou? Esses aí já são mutantes. Isaías 65, 25. Olha lá o padrão. Nós estamos vendo lá, nós vemos lá lobo e cordeiro comendo junto, pastando. E nós vemos lá leão e boi comendo junto. Pastando. Então, quer me enganar que o cara que tem dente canino, intestino tipo PVC, vai comer capim? Agora, o cordeiro, o boi tem intestino próprio para capim. O bucho próprio para capim. E aquele leão, com certeza que está vendo lá em Isaías, é o que vai continuar, é o que Deus sempre criou. Não é um mutante. Mutante é o que nós conhecemos. É o que mudou com a alteração do pecado. E nós vimos também no fechamento da aula anterior que o sistema de alimentação do planeta todo, há 4,6 bilhões de anos atrás, era tudo vegetariano, não tinha maldade. Não tinha animais carnívoros, nem o homem era carnívoro. Isso foi um produto da consequência do pecado, que se estendeu a isso, evoluiu para isso. E, consequentemente, começou a surgir os mutantes. O ser humano sofreu mutação genética, toda a natureza sofreu, de um modo geral. Tanto na fauna quanto na flora. Isso se tratando de mar, se tratando de terra. Tudo consequência do pecado, que nós vamos estar estudando mais tarde. Então, o que nós estamos vendo aqui são fatos bíblicos inquestionáveis, incontestáveis. Que ciência nenhuma tem como passar por cima disso, que é a palavra sagrada. E teólogo nenhum, estudioso da Bíblia nenhum, pode peitar isso aqui, porque está escrito. Então, ou ele aceita que a Bíblia, de fato, está muito à frente do nosso tempo, ou ele tem que ficar calado. Não pode falar nada. Porque está escrito e não foi eu que escrevi, não foi vocês. Então está aí. É uma evidência. E não é evidência qualquer, não. É evidência da palavra de Deus. Que vai estar aqui. Um dia, Jesus falou muito nisso. Daquele dia eu vou separar a ovelha de cabrito. Então tem muita gente querendo ser cabrito. Mas tem muita gente querendo ser ovelha. Então quem busca a salvação vai querer ser ovelha. Então esses animais que nós vimos aí, eu citei aqui para vocês verem que é muito interessante isso aí, é muito curioso. Que Deus criou, não tem nada a ver com isso que nós estamos vendo por aí não. Isso aí tudo vai mudar. Nós estamos acostumados com esses cachorros bonitinhos, tudo e tal, mas
Vai tudo mudar. Vai ser original, como Deus criou. Comedor de capim. Tem nada a ver com comedor de carne. Essas aves, tudo que tem na natureza vai voltar a ser como era. Porque eu, Senhor, não mudo. Quem mudou foi nós. Nós é que mudamos, o planeta mudou. Tudo que sofreu a consequência do pecado mudou. Mas vai voltar a ser. Por isso que se chama redenção. Plano da redenção. É para restaurar. Para voltar a ser como era. Deus não criou nada para morrer. Eu gostaria de comentar no verso 7, nós passamos por cima. O verso 7 tem algo muito importante, tem a fórmula com que o homem foi criado. Bora para o quadro? Aí no verso 7 do capítulo 2 está dizendo que Deus pegou o pó da terra, mais o fôlego da vida, igual a alma vivente. Então, aí está dizendo que Deus, então, com o pó da terra, formou o corpo. Fôlego de vida é o que nós entendemos como espírito, com E minúsculo. Alma vivente ou alma morta, tá aqui, ó, o resultado da união com os dois. Corpo, pó da terra, com fôlego de vida, ou seja, corpo com espírito. O que é espírito? Fôlego de vida. Então, em Eclesiastes 12:7, fala que quando a pessoa morre, o corpo, ou o pó da terra, volta à terra como era. Eclesiastes 12:7. E o espírito, ou que é o fôlego, volta para Deus que o deu. Então a pessoa nasceu, Deus soprou. Morreu, o fôlego voltou para o pão de Deus, e a terra e o corpo desmanchou debaixo da terra. O dia que Jesus voltar, ele vai ressuscitar. Quem acreditou em Cristo, quem andou na luz, vai ressuscitar para viver a vida eterna, vai receber a redenção, o presente, que Cristo pagou por isso, para que nós possamos ser salvos, redimidos. Mas quem não andou na luz, quem preferiu andar nas trevas, vai encerrar por ali. Ele vai ressuscitar para ser exterminado junto com todos os ímpios que fizeram a mesma coisa, começando com Lúcifer, que se tornou o diabo e Satanás. Inclusive, o Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 22 em diante, até na altura do 26, 27, ali nós temos a Marta conversando com Jesus, sobre a morte de Lázaro. E aí ela começa a pedir para Jesus, para que Jesus, não, Senhor, o que o Senhor pedir para Deus, eu sei que Ele vai fazer. Jesus vira para dar um choque nela e fala, não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. E quem estiver vivo, jamais morrerá. O que Jesus está falando aí? Ele está falando que morte, que nós conhecemos, como fala no verso 11 aí do capítulo 11, Lázaro, nosso amigo, dorme. Então ele está falando que a morte é um sono. Lázaro não está morto, ele está dormindo. Todo mundo que morre está dormindo. Desmancha debaixo da terra, mas está desconectado do espírito ou do fôlego. Espírito não é uma entidade pessoal como as pessoas acreditam. Isso é espiritismo. E de onde vem essa teoria de que quando morre vai para o inferno, para frente? Ignorância bíblica. Só isso. Só ignora a Bíblia. Quando ignora a Bíblia, vai acreditar nas bobagens dessas. Ah, mas deve ter vindo de algum lugar. Isso não veio dos... Como é que você fala lá? Deixa eu lembrar aqui o nome dele. Irmão, isso aí... Iode, não? Não. Muito anterior. Grega. Lúcifer já tinha convencido a serpente disso. Nós vamos estar falando disso nas próximas aulas. A queda do pecado. E lá ele tentou introduzir não só monismo, mas espiritismo lá no Éden. Nós vamos ver nas próximas aulas. Ele, o próprio Satanás, que introduziu isso no universo. E desenvolveu, no meio desses mundos todos que pecou, diversas formas de religião e de crença. Aqui não tem gente no planeta Terra hoje que tem a crença em disco voador e formou religião com disco voador. Aí põe fogueira, acredita que aquilo ali vai atrair, não sei o quê. Então virou um avesso o trem, para criar confusão mesmo. Não é Babilônia o negócio? É baderna. Então eles querem usar tudo do avesso.
Usa uma coisa bonita que tem na Bíblia, uma coisa bacana, para virar do avesso. Então assim eles fazem com tudo. Então, esse negócio de religião falsa, babilônica, isso tem no universo todo, onde tem seres que pecaram, onde vive raça caída, onde vive mortal. Pronto, isso aí não tem para onde fugir. Então, voltando aqui no contexto do Evangelho de João, quando ele falou que Lázaro está dormindo, ele está falando claro que quem estiver vivo jamais morrerá, mas não vai morrer mesmo, porque todo mundo que está debaixo do chão não morreu, nem Adão morreu, está dormindo, e um dia vai ressuscitar. Então Jesus não está mentindo quando ele falou isso. Agora, o que ele está falando é que ainda que chegou a morrer na linguagem que nós entendemos de morte, como Lázaro, vai ressuscitar. Aí Marta começa a falar, mas Senhor, eu sei que o Senhor pediu para Deus, não, paz, eu sou a ressurreição e a vida, crês tu nisso? Eu estou te falando, se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Aí ela entendeu que o negócio era muito mais sério e foi lá chamar a irmã dela, a Maria Madalena. Aí a Maria Madalena veio. Quando ela veio, aí a coisa clareou mais. Aí que eles saíram do local onde estava reservado os três e foi lá para o local que foi sepultado. E o cara, depois de 4 dias, com a carniça, que quando abriu aquilo lá, deve ter exalado assim, ó. Pensa, 4 dias, abriu um sepulcro selado, tirou a pedra da frente da boca, o trem exalou de longe. Meus amados, o cara, quando Jesus chamou lá de dentro, ele levantou e saiu todo embrulhado naquelas faixas. A carniça acabou instantâneo, acabou o mau cheiro. Então, o que Jesus está falando aí é isso. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 ao 10, fala que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tão pouco eles têm jamais recompensa, sua memória ficou entregue ao esquecimento. Por quê? Ficou desconectado do Espírito. O Espírito que é o fôlego de Deus. O que é o Espírito? O fôlego de Deus. A luz aqui, ó. Está aqui, a mesma coisa. A casca da lâmpada aqui tem o corpo, mas a luz que está aqui, ela vem da central. A hora que eu vou no interruptor e tiro, cortou a luz. Então ela voltou para a central, voltou lá para o interruptor. Entende? Então a mesma coisa, fôlego de vida, nasceu, morreu, voltou para o mundo de Deus, o Espírito, ele está desconectado, está ali, está só o corpo, desmanchado, mas um dia vai ressuscitar, ressurgir. E a redenção, o plano da redenção, que nós vamos estar estudando, nós já vamos começar a ver sobre ele nas próximas aulas, que está tratando da queda do homem, foi apresentado assim que o casal foi expulso do jardim. Eles entenderam que haveria uma restauração para eles. E isso foi apresentado para todos os seres que pecaram um dia. O que Jesus veio fazer aqui, veio salvar todos os que um dia caíram. E que de uma só vez, por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 20, no verso 11, quando fala assim que Deus, que a terra que virou um lago de fogo e enxofre, céu e terra desapareceu na frente dele de uma vez. Só ficou a turma que estava dentro da cidade santa. Entende, irmão? Porque esse céu e terra que nós conhecemos aqui, na nossa vista, vai ser extinto. E vai acontecer um novo céu e uma nova terra. Isso não foi eu que escrevi. Entende, irmãos? Então, isso é muito sério. Nós precisamos de entender isso aí e trabalhar nessa direção para não perder de vista essa promessa maravilhosa da nossa redenção. Voltando para o 4. Aqui então está o jardim. Está muito clarinho. Não deu para ver, não? O azul é melhor, não dá para ver. Agora sim. Então aqui está o jardim. Do verso 10 ao verso 14 do capítulo 2, está falando que aqui entrava um braço e se dividia em 4. Então aqui está falando de um rio que entrava no jardim e se dividia em 4 braços. O primeiro chamava Gion,
O segundo se chamava Pison. O terceiro se chamava Eufrates. E o quarto se chamava Evilá. Tigre. Qual desses que tinha o ouro muito bom? Pison. Esse aqui passa na terra de Cush, quer dizer preto. Nós já sabemos que está se tratando da África. Então está se tratando do rio Nilo, que é um pouco menor do que o Amazonas que tem aqui no Brasil, que tem aqui na América do Sul. O Pison, esse aqui com o dilúvio foi completamente extinto. Passa na terra de Avilá. Avilá quer dizer arenoso. Deserto da Arábia Saudita, que é rico em petróleo, ouro preto e pedras preciosas, etc. Né? Então, esse aqui, com o dilúvio, foi extinto. Esse aqui quer dizer grande difusão de água. Com certeza seria o maior rio do planeta Terra. Eufrates está aí até hoje e o Tigre está aí até hoje. Só que aqui tem o seguinte: há 2350 a.C. surgiu isso aqui, Chatel Arad. Os dois emendaram para cair no Golfo Pérsico. Isso aqui não, pela Bíblia Sagrada, não existia aí no Gênesis. E a data de existência do Chatel Arad é justamente coincide com a data do dilúvio. Uma curiosidade interessante, né? No verso 16 e o verso 17 de Gênesis 2, outra curiosidade muito interessante. Dentro do jardim, esse jardim que Deus plantou, ele plantou duas árvores especiais, diferente de tudo que existia no Éden e do jardim. Ele plantou uma árvore que pertencia a ele, porque ele queria conviver conosco o tempo todo. Nós veremos na aula que vem. Ele sempre passeava no jardim. Na viração do dia o Senhor vinha. Todos os dias. Vinha encontrar com o casal líder. Isso era rotina. Lá no jardim do Éden. Na viração do dia. Entendeu como é que é o negócio? Ele queria ter uma árvore dele aqui para alimentação de ser divino. Que ele é. E o nome dessa árvore, conhecimento do bem e do mal. Isso é minha. Isso aqui ninguém pode mexer. Agora, a outra que ele deixou lá é para manutenção e saúde das nações. Conforme lá no Apocalipse 22, que se comenta. Entende, irmãos? A árvore da vida. Protela a vida. Que inclusive é a razão principal de Satanás e os ímpios querer atacar a cidade de Santa quando ela descer, porque lá tem quantas? Duas. Para poder continuar vivendo. Como se fosse possível viver sem Deus. A árvore da vida tem fundamento porque tem um Deus que mantém ela. Mas se Deus não existir, não teria existido nada. Não tem vida. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que ele coloca e fala não vai viver eternamente, vai viver eternamente. Essas duas árvores ele criou, colocou lá dentro do jardim, uma dele e uma para o casal e para a raça humana. Leia para nós lá, do verso 18 ao 22. Quem tiver fácil aí. A leitura aqui, exato. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como ele lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Até o 22. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. Transformou ela numa mulher e trouxe para ele. Entregou para ele. Sim, a Deus.
pegou a costela ali para fazer uma modificação genética? Não, para fazer... Porque ele não pegou o homem, fez da terra. Exatamente, foi da terra. Aí ele já pegou um produto acabado, né? E fez a mulher. E antes disso, porque... E ambos, que nós já estudamos na aula passada, Deus os criou à sua imagem e semelhança, homem e mulher. E existe uma expressão aí que Adão diz assim, agora sim, esta é carne dos meus carnes. Não, ele mesmo falou isso. Isso, mas antes existe uma teoria aí de uma mulher que Deus tinha feito para Adão antes, que chamava Lilith. Você já ouviu falar? Não, isso é... Eu só tô... Não tem fundamento bíblico isso Não tem mesmo. Não. Dentro das especulações aonde aconteceu esse tipo de informação, tudo leva para mulher de Satanás, mulher de Lúcifer, Lilith. O que se comenta sobre isso nessas filosofias que conhecida popularmente nessas igrejas. Inclusive no livro de Enoque trata disso aí. Fala desse assunto. O verso 23, que vem logo em seguida, é justamente Adão admitindo toda essa estrutura e dando nome para a mulher, varoa, porque do varão foi tomado. Então ele fala o seu nome pela primeira vez, como aponta o nome da mulher, que seria varoa, porque do varão foi tomado. Quando eles pecarem mais tarde, aí vem Adão, é que vem o nome que aparece como Adão, que é o pai e Eva. Ele coloca o nome dela, porque ela é a mãe de todos os seres. Nós vamos estar estudando isso na aula seguinte. Mas então, voltando aqui, antes deles pecar, ele recebe o nome. Então, eles tiveram duas nomenclaturas. Uma, quando era raça pura, que era varão e varoa. Depois que pecou, Adão e Eva. Nós vamos estar estudando isso nas próximas aulas. O verso 24 fala uma coisa muito curiosa, que é a finalização praticamente. O verso 24 comenta que o próprio Adão fez o casamento dele. Entende? E ele foi o primeiro legislador do planeta. E ele já determinou a regra ali, que deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se-á a sua mulher. Quando ele estava falando isso, ele já tinha noção de questão de pai e mãe, porque ele já conhecia outros mundos já. Entende, irmãos, o que eu estou falando? Que isso foi tudo apresentado para ele, que raça humana não era só aqui que tinha para todo lado. Por isso que ele está falando aí de pai e mãe e descendências. Ele já sabia, hipoteticamente, a forma com que a sua descendência ia se relacionar e encher toda a terra. Não ia ter relacionamento entre irmãos. Tá? Então, raça humana com raça humana, raça pura com raça pura. É lógico que ele não ia se envolver com raça caída, a sua descendência. Agora, quando a sua descendência começou a pecar, aí raça caída vai se relacionar com raça caída. E assim por diante. E a terra toda tinha visitação e convivência com outros seres de outros mundos. Não vai continuar no futuro, normal. A única coisa que vai deixar de existir para sempre, raça caída, mortal. Todo mundo vai voltar a ser como antes, raça pura, que vive eternamente. Como Enoque, Elias, Moisés e muitos outros, que consta relato bíblico de ter ressuscitado para viver a vida eterna. Aquela multidão que ressuscitou com Cristo e etc. Então, são indivíduos, igual Enoque, por exemplo. Enoque foi o sétimo depois de Adão e foi embora para o céu. O cara tinha mais de 360 anos de idade. Essa pessoa que ressuscitou isso pode estar em outros planetas? Em outros mundos. Planeta. O Arilson citou um texto agora mesmo, de primeiro escrito, de que Enoque estaria num lugar que tinha 7 luas. É bem então, nós não temos mais evoluído que aqui. Não é questão de ter evolução, não é a Terra não tem 7 luas. Então a gente já sabe que é outro mundo. Eu outro falo planeta. assim, negócio de evolução, que lá deve ser. Não, sem chance. Não, sem a menor sombra de dúvida. Então, lá, ele é raça pura. Ele era raça caída, era mortal e se tornou raça pura, quando Deus levou ele. Elias, Moisés também se tornaram raça pura e vive eternamente. Inclusive, Elias e Moisés veio visitar Jesus depois de 1500 anos que Moisés viveu aqui, Elias depois de 1000, né? Os dois vieram num dia só visitar Jesus lá no Tabor. Então, mas já vieram como raça pura. Já vivem em outros mundos para lá, tranquilo. Outro tipo de vida, outro padrão. Né? Mas esse povo do disco voador, eles têm a ver com isso aí? Esses hominhos que é mais pequenininho, tá?
Disco voador é só um meio de transporte. Não. Mas aí nós vamos estar estudando futuramente. Tá. Vamos detalhar nisso aí. É um planeta. De luz. Seres de luz vivem na luz. Nós vamos estar aprofundando isso dentro da Bíblia Sagrada. Seres de trevas também tem, seres que evoluíram, como eu citei anteriormente. Eles viveram aqui, esses seres que evoluíram há milhões de anos, já estavam fazendo pirâmide, já estavam voando, estavam em outros mundos. Normal. Adão e Eva, agora que a descendência de Adão e Eva está começando a pôr o telescópio Hubble no espaço, né? Poucos anos para cá, está começando a progredir, a avançar. Entendeu? Então tem muita coisa que a gente ainda não sabe, que está escondido debaixo dos bastidores, mas que não vai ter a gente segurar muito tempo. Isso aí vai saindo. E aí vai derrubando tradição, vai derrubando teoria científica e coisas do gênero. Teorias que não batem ainda, que não foram comprovadas, vão deixar. E assim vai saindo tudo debaixo da cartola. Pode ter certeza. O verso 25 é o último que nós vamos trabalhar hoje. Aí está mostrando que assim que terminou tudo ali, etc., que os dois, o casal, estavam nus e não se envergonhavam. Eu gostaria que comparasse esse texto com Gênesis capítulo 3, verso 7. Aí nós vamos fazer um paralelo de dois tipos de nudez. Uma nudez temporária e uma nudez definitiva. Presta bem atenção nisso aí, que isso é sério. O que Gênesis capítulo 2, verso 25 está falando, está claramente identificando a nudez temporária da lua de mel do casal. Porque lá no capítulo 3, verso 7, eles estavam vestidos, muito bem vestidos. E perderam a roupa de vez para mudar a vida de vez. Que foi um transtorno da vida deles. Eles tinham um tipo de roupa, mas nós vamos estar estudando sobre isso. E quando eles perderam aquela roupa lá do capítulo 3, verso 7, a vida deles virou do avesso. Então eu só quero que vocês guardem isso aí, porque a nudez do verso 7 não era para viver nu aqui no planeta. O casal foi feito para ficar vestido normalmente. Então essa nudez aí, rapidinho que passou aí, está claro, está evidenciado com a lua de mel deles, que eles foram criados ali, jovens, né, para começar a vida em condição de reproduzir, de crescer mais um pouco e reproduzir. Porque nós sabemos que o indivíduo, uma criança, tem criança, mulherzinha que começa a ter regras com 9 anos, 10 anos de idade. Outras começam com 12, com 13 anos. Então, eles foram criados, foram colocados no jardim como jovenzinhos, para crescer e multiplicar, mas como jovenzinhos prontos, em idade fértil, para começar a procriar. Mas que não tem nada a ver com os meninos que nós temos hoje, né? São pessoas preparadas, altamente habilitadas para administrar o planeta. Eram jovens habilitadíssimos, poderosos, com poder concedido por Deus para administrar esse planeta, que era para dominar sobre tudo no planeta. Eles estavam preparados para isso e habilitados para isso. Não se esqueça disso. Na próxima aula nós estaremos aprofundando no Jardim do Éden, parte 2. É muito profundo que nós vamos estar estudando na próxima aula. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Vamos ficar de pé e encerrar a oração? Santo Deus, abra nossa mente, Senhor. Abra a mente de todo o teu povo, espalhado sobre a faixa deste conflito, para que possam devidamente compreender o verdadeiro significado, o eterno significado da tua palavra. Amém, Senhor. Santifica-nos, Senhor, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Amém, Senhor. Capacita-nos não só a compreender, mas a praticar e ter disposição, Senhor, para poder ensinar a outros. Amém. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.